O homem, na sua opinião, nasceu para viver em sociedade? Na verdade, a sociologia premoniza isso. Tá. Que nós vivamos em sociedade, que a gente, na verdade, consiga viver em sociedade, mas sempre respeitando um ou outro. Isso é um princípio da sociologia, né? Perfeitamente. Exatamente. Esse é um assunto que nós vamos falar hoje. Maravilhoso esse assunto. Agora. E, aliás, um assunto que está muito em voga ultimamente, porque as pessoas estão se esquecendo de conviver em sociedade. Perfeitamente. Muito bem, gente. Por isso, nós preparamos um VT para que você se familiarize sobre esse assunto, para depois o padre trazer aqui, mais uma vez, a nossa querida psicóloga. Dá uma olhadinha aí. A sociedade humana é um conjunto de pessoas unidas pelas necessidades de ajudarem umas às outras, com a finalidade de garantir a continuidade da vida, a ordem e, no fundo, satisfazer os seus interesses e desejos. Sem a vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver. No mundo de hoje, moderno como é, com a grande maioria das pessoas morando nas cidades com hábitos fortes que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não há quem não necessite dos outros, muitas vezes por dia. Assim, a sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades. É aquela em que todos, desde o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades. Aquela em que os benefícios e encargos são repartidos igualmente entre todos. Para que tudo se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer os seus direitos e exijam que sejam respeitados, como assim devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades sociais. Será que o ser humano desaprendeu a viver em sociedade? Vamos acompanhar agora o nosso Papo Reto. Olha aí a gente, um assunto muito bacana, hein? Olha, por isso, deixa o padre, antes de chamar a Adriana Severini, grande psicóloga, amiga do padre e de todos nós aqui. Antes, uma perguntinha, quer dizer, uma questão sobre a igreja. Na fé, Deus, quando chama o homem, o chama em primeiro lugar, chama para adorá-lo, para viver essa comunhão com Deus. Ó, a palavra já diz, uma comunhão no amor de Deus. Depois, claro, como consequência disso, nós nascemos em Deus para vivermos o quê? Um corpo, uma família. Por isso que eu falo família, porque começa, a sociedade, ela existe por causa da família. Viver em conjunto, viver juntos, unidos, né? Numa sadia convivência. Então isso pela fé. Mas nós estamos vendo que nos tempos atuais existem algumas contradições e nós estamos vendo algumas consequências de viver em sociedade que vem desgastando psicologicamente muitas pessoas. Será que a sociedade desaprendeu? Ou será que a sociedade não é para viver do jeito que vive em sociedade, com um convívio entre elas? Para isso, vamos agora chamar nossa querida Adriana Severini, psicóloga. Adrianinha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. Tudo bom com o senhor? Bem, graças a Deus. Adriana, você sempre é muito querida, muito bem-vinda aqui na Rede Vida e Televisão e aqui no meu programa de uma maneira muito particular. Tamo juntos. Eu também. Eu gosto muito, com muito carinho de fazer o programa com o senhor é verdade. E com o pessoal da Rede Vida. Pois é, já falei isso aqui. Eu tenho até um recado de uma amiguinha minha, da Julinha do Santíssimo, que ela pediu para mandar um beijo para o senhor, que ela é sua fã, adora estar sempre nas suas missas, e ela falou assim, manda um beijo para ele. Eu falei, pode deixar que eu mando. Julinha. A Julinha do Santíssimo. Julinha, um beijo para você, minha linda. Padre ama muito você. Tamo juntos aí. Olha, minha querida amiga, eu já te chamo assim, de amiga, Adriana, psicóloga. Adriana, você viu que nós colocamos o VT, eu fiz uma colocação pela fé, mas dentro da psicologia, o ser humano, ele precisa, quer dizer, aparentemente, o ser humano, ele necessita conviver com o outro. A sociedade até hoje, ela caminhou assim. Ninguém vive só, até aqueles pronomes, né, que falam, uma andorinha não faz verão, aquela coisa toda. Para dizer que o ser humano precisa conviver em sociedade.
Mas o que está acontecendo, segundo a sua análise como psicóloga? Porque a gente está vendo assim que está tendo uma dificuldade muito grande na convivência humana, o convívio, né? O que seria esse convívio que hoje parece que está sendo cada vez mais difícil de se viver em sociedade? Nós somos seres sociais mesmos, a gente precisa viver em sociedade, ter os amigos, o ambiente de trabalho. O que tem acontecido é que a resiliência das pessoas está ficando menor. O que é resiliência? É como se fosse um elastiquinho que vai puxando, toda hora que ele estica e arrebenta. Então, cada vez mais essa resiliência tem ficado menor. Então, as pessoas elas estão voltando cada vez mais para si e deixam de olhar os outros. Então, é cada vez mais o que eu quero, o que eu sinto necessidade, é sempre o eu na frente e ela acaba esquecendo das outras pessoas. Então, ela vai se desfazendo de laços que são importantes, laços de anos, laços de família, de amizades antigos, e que ela acaba se desfazendo desses laços porque a outra pessoa, de repente, discordou dela ou não quis fazer aquilo que ela gostaria que ela fizesse. Então, a gente vê um laço que era tão forte se romper por um motivo muito pequeno. A gente está vendo isso acontecendo por pensamentos políticos, por futebol, por coisas que não são de verdade importantes para a gente, na nossa alma, no nosso emocional. Quando a gente fala alma, é tanto o emocional, o cérebro, a cabeça funcionando bem, com a saúde mental boa, como o nosso coração também estando bem. Então, as pessoas elas estão perdendo essa capacidade de ceder um pouquinho. Olha, te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho, a gente vai cedendo e vai entrando num comum acordo, que é a resiliência. Infelizmente, a gente está cada vez mais perdendo isso. Ou é como eu quero, ou então não é. Eu entendi, ótima a sua explicação, mas eu penso que isso é temporário. Agora estou dando a minha opinião. Porque assim, a beleza de se viver em sociedade é o convívio dos diferentes. Se você for pegar... Porque eles se somam, né? Exatamente, porque, por exemplo, até um casal de amigos ou um casal de namorados, de marido e mulher, se não tiver na convivência o diferente, é aí que está o belo da gente poder dar uma resposta em sociedade. Por quê? Se nós pensássemos e agíssemos e sentíssemos todos da mesma maneira, e você melhor do que ninguém para falar disso, Adriana, né? O mundo não teria nem um pouco de graça. Realmente perderia o sentido de viver em sociedade. Por que as pessoas se casam? Porque alguém diferente de mim e do meu convívio natural, eu encontrei, que é diferente. E nós precisamos das pessoas diferentes da gente, não é? Então eu penso que é uma fase, que aí eu já vou encaixar numa segunda pergunta com você, seria essa tal liberdade que o mundo moderno hoje vem gerando, principalmente nas redes sociais, todo mundo hoje tem uma janelinha para poder mostrar você. E será que essa modernidade não está contribuindo por uma falsa ilusão de que eu posso viver sozinho, sendo que, na verdade, ninguém consegue viver sozinho? Eu dependo do outro para trocar minha mercadoria. Eu dependo do outro para comprar o que eu acredito. Uma ideia minha tem que ter o outro, senão ninguém vive, não é? Agora, Adriana, diz uma coisa para nós. Eu fiz uma pergunta para você, tem uma coisa puxando, o que é? Tá bom. Adrianinha, olha, essa tecnologia, o avanço, hoje, por exemplo, as pessoas hoje podem ter o seu canal, podem falar no mundo inteiro, tudo isso é muito bom, mas essa ideia de que, eu não preciso de você, que nem você colocou, se você não concorda com as minhas ideias, eu já tiro você da fora do meu convívio, eu não preciso de você, eu posso me conviver sozinho. Na sua opinião, essa tecnologia pode estar gerando uma falsa ideia de que nós somos únicos e não precisamos conviver com ninguém? Ou seja, quem é que você não precisa abraçar, você não precisa paquerar, quem tem essa vocação, você não precisa bater um bom papo. Como é essa conversa de não poder mais conviver, hein?
Não, porque assim, a tecnologia, eu acho ela muito importante, muito legal, tanto é que a gente está aqui conversando assim, mas as pessoas estão tido a necessidade de estarem juntas. Veio com a pandemia, isso se agravou mais ainda, então eu tenho a falsa sensação que pessoas que eu nem conheço pessoalmente, mas que eu sigo ali numa rede social, no Instagram, em alguma coisa, são meus amigos de verdade. Então, eu participo daquela vida achando que eu faço parte daquela vida. Não, não faço. São atores, são pessoas famosas que a gente nem conhece. A pessoa tem a sensação que faz parte da vida dela, que são amigas dessas pessoas, e ela acha que ela não precisa dos amigos reais. Porque a gente sempre vai buscar seguir pessoas que pensem mais ou menos como a gente, que tenham ideias parecidas. Então, não, eu não preciso dos meus amigos da vida real, meus amigos de carne e osso, porque eles podem discordar de mim. Perfeito. Então eu fico com esses amigos virtuais que concordam com tudo que eu faço. Maravilha. Então eu crio uma ilusão e vou me afastando das pessoas e ficando cada vez mais se sentindo solitário. E essa solidão muito forte, quando ela se dá conta que isso aconteceu, pode levar à depressão. Porque quando você percebe, você já se afastou de todo mundo, tá ali sozinho e se sentindo mal. Perfeito. Agora, Adrianinha, então vamos lá. Quais seriam, dentro da psicologia, as medidas que a gente, ao perceber que as pessoas estão tendo dificuldade, eu tenho, o meu colega tem, existe dentro da psicologia, usando hoje, essa conversa da sociedade que parece que não consegue mais coisa, algumas medidas que podem favorecer o nosso convívio no meio dessa dificuldade? Eu acho que quanto mais a gente vai treinando, por mais difícil que seja, coloque metas para você de conversar com uma pessoa diferente a cada 15 dias. Nem que seja aquela pessoa que você mal conhece. Quando eu falo conversar, é só dar um bom dia no elevador para eu perceber que nem isso está existindo mais. Verdade. Então, se dá um bom dia no elevador, aquela conversa assim de, tá sol, esfriou e tudo bem com você, 5 minutinhos. Então, eu falo assim, coloque esse desafio de cada 15 dias, pelo menos você fazer isso. Aí você vai diminuindo o tempo. Então, você vai no supermercado, conversa com a pessoa que está atrás, que está na frente, nossa, tá caro, baixou o preço hoje. Qualquer coisa, não precisa ser algo muito significativo, que eu fico pensando que tem que ser muito inteligente o que eu vou falar. Não, pode ser coisa simples, mas que comece a te devolver aos pouquinhos essa facilidade e a vontade de se conectar com as pessoas na vida real, no mundo de verdade, ali de carne e osso. Então, assim, você vai na padaria, bate um papinho com a pessoa que está te entregando o pão, a moça ali do balcão, com caixa. São coisas tão pequenininhas e aos pouquinhos você vai se conectando. E se você percebeu que você está muito longe da sua família ou dos seus amigos, que você tinha um laço muito forte, que foi perdendo com a pandemia, procura encontrar agora. Se já tiver todo mundo vacinado, vai de máscara, num lugar aberto, num parque. Tá muito em alta agora aqui, fazer piquenique nos parques. Então, faz uma coisa gostosinha com 2, 3 amigos e aos pouquinhos você vai restabelecendo isso. Essa necessidade, essa vontade de conversar e de estar com pessoas. Verdade. E é um treino, porque eu percebi que as pessoas perderam essa habilidade de conversar com pessoas diferentes, até para paquerar. Às vezes olha as pessoas no barzinho, não, elas estão ali no aplicativo paquerando, mas elas não conseguem mais uma olhar no olho da outra na outra mesa e conversar, chegar lá para conversar. Não, eu prefiro ficar no aplicativo que é mais ou menos certo. Se eu tomar fora, ninguém está vendo, então não vai ter problema. Olha, a gente sabe quais são os pontos positivos de se viver bem na sociedade, né? São vários aspectos positivos de se viver em sociedade. Primeiro, porque você vai se redescobrir também como pessoa, você vai redescobrir não só os valores dos outros, como o seu próprio, porque o diferente me faz pensar, não é? Para eu poder sentir também prazeres, o outro tem que estar envolvido na minha vida. Agora, eu posso dar 2 exemplos. Por exemplo, às vezes é bom, em alguns aspectos, pessoas que estão vivendo assim, não preciso de ninguém. Aí a moça ou o rapaz está lá dirigindo o seu carro. Imagina a cena, Adrianinha, tá? Na avenida. Aí o carro quebra, ela não sabe o que ela faz. Em plena avenida. E ela nunca gosta de conviver com ninguém. Aí chega alguém e fala, tá precisando de ajuda? Quer que eu dê uma olhadinha? Olha só a importância de alguém vir ao seu socorro, puxar conversa com você
E aí você vai perceber que o ser humano não consegue viver sozinho nunca. É ou não é? Não. Trocou pneu, a mulher, esqueci a chave de rodas. O que eu faço, moço? Espera um pouquinho que eu vou pegar no meu carro. Olha só quantas coisas que a gente não pode desvalorizar na sociedade. Não é só ajuda, não. É para saber que nós precisamos um do outro. Hoje eu preciso de você, Adrianinha. Amanhã você vai poder talvez precisar de mim. É ou não é? É uma engrenagem, a gente está vivendo juntos, em conjunto, todo mundo. E assim, essa engrenagem tem que estar bem azeitadinha para ela ir funcionando. Perfeito. Então não adianta ter uma peça sozinha aqui, que essa peça não vai servir de nada. Aqui vai ficar faltando, então assim, essa engrenagem falta e aquela que está sozinha, ela não vai servir. Então assim, ficam os dois lados ficam em falta. Então, por isso que a gente precisa conviver junto e aprendendo com as diferenças do outro. Eu acho que isso que é importante. O mais gostoso de conviver é quando você consegue aprender, ouvir o outro. Às vezes você pode não concordar, mas você aceita a verdade dela e a opinião dela. Eu não preciso brigar e me desvincular dessa pessoa. Maravilhoso. Adrianinha, que pena, né? Nosso tempo é tão curtinho. Eu queria tanto fazer tantas outras perguntas para você. Você é maravilhosa. Tá aí, gente, ó. Hoje, viver em sociedade sempre será necessário. E a Adrianinha deu pistas pra gente aí, hein? Falou, olha, pelo menos faz um propósito. De 15 em 15 dias, aprenda a conviver com alguém, mesmo que seja diferente com você, para você aprender o quanto é bom a gente viver em sociedade. Adrianinha, Deus abençoe você, minha linda. Tamo juntos. Amém. Grande, Adriana. Pra você também, minha linda.